Olá, hoje estamos aqui com o nosso governador de estado, olha o privilégio, Eduardo Riedel, veio aqui no Grupo Agita de Comunicação, entrevista exclusiva, para falar um pouco sobre o governo do estado, sobre as ações de governo, sobre todo o trabalho que ele está executando aí nesses anos dentro do nosso Mato Grosso do Sul. Wesley, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, mas a alegria estar aqui em Três Lagoas, podendo participar de uma série de entregas, discussões em torno da agenda do município, que acaba afetando a vida das pessoas, né, de maneira positiva. Então, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui e agradecer ao Grupo Agita aí de Comunicação. Muito obrigado. Me diz uma coisa, governador, você olhando para a gestão aqui, quais foram as principais conquistas? Já vou começar pegando você nesse ponto. E entregas do Mato Grosso do Sul nesse período. O que você pode falar de bom? Eu tenho dito, Wesley, que não tem uma principal conquista, né? É um conjunto de ações e de políticas públicas que tem levado o Mato Grosso do Sul a se destacar no cenário nacional em diversas situações. Quando a gente gera esse ambiente de crescimento, de desenvolvimento, isso se desdobra em muitas oportunidades para as pessoas e em ações do Estado, a partir de uma gestão do time, em relação às políticas públicas. Aí nós estamos falando dos investimentos que acontecem nos municípios, como a gente está aqui em Três Lagoas hoje, por exemplo, anunciando e fazendo pavimentação de bairros, aumento de saneamento, investimento na saúde, investimento na segurança pública, toda a discussão de infraestrutura do Estado. Eu digo que o que está contratado para o Mato Grosso do Sul para os próximos 5 anos, ele é transformador em relação à infraestrutura, e vai impactar de maneira positiva todo o território do Estado, em diversas frentes, né? Não só em rodovia, mas em outras frentes, como os aeródromos, aeroportos, a ferrovia, que tem a discussão da Malha Oeste aí posta para esse ano no governo federal, as hidrovias, né, do Paraguai já rodando muito bem, aqui do Tietê-Paraná, talvez de maneira inédita a gente consiga fazê-la funcionar a partir da planta da Bracel, né, ali em Bataguaçu. Então a gente tem um conjunto de ações que foram transformadores para o Mato Grosso do Sul. Se a gente pegar esses últimos 20 anos, o Mato Grosso do Sul é o quarto estado que mais cresceu no Brasil, né? E isso trouxe para a dinâmica do estado uma mudança profunda, porque a gente convive e vive no estado e as pessoas estão inseridas dentro do seu cotidiano, né? E elas estão percebendo as mudanças e absorvendo essas mudanças dentro do seu dia a dia. Mas se pegar e olhar e lembrar 10 anos atrás, hoje, né, o que mudou em relação a vários indicadores da sociedade é muito expressivo. Então, eu acho que esse conjunto da obra, para mim, é o que me deixa mais animado em relação às transformações feitas e, principalmente, a serem feitas, né, por tudo que já foi endereçado em relação a essas ações. Puxando a sardinha para cá, qual a importância estratégica de Três Lagoas e do Vale Celulose para o crescimento econômico do estado? A Três Lagoas, ela é um polo de toda essa região leste, né, da chamada Costa Leste, porque não só as indústrias estão no entorno, mas elas escolheram Três Lagoas, até pelo que já havia ocorrido no passado em termos de desenvolvimento, para ser sede da cadeia de fornecedores, para ser sede de uma série de serviços, para ser sede de atração, né, de novos negócios que possa abastecer todo esse vale da celulose, todo esse conjunto de empresas, não só de celulose, mas que estão no entorno dela. Nós estamos falando de logística, de infraestrutura, de serviço de uma maneira geral. Três Lagoas acabou tendo uma relevância muito grande nesse processo, e isso acaba trazendo para cá, né, um centro econômico extremamente vigoroso e importante e que impacta certamente o resultado do PIB estadual, né? Mas o Mato Grosso do Sul, ele tem esse crescimento em função de todas as regiões do estado terem se aproveitado e se apropriado, né, das suas vocações. Aqui foi celulose, mas você tem proteína animal em outras regiões, você tem etanol de milho, você tem biomassa, você tem um conjunto de ações que faz com que o estado de Mato Grosso do Sul tenha se destacado ao longo desses anos em termos de crescimento. E crescimento é oportunidade para as pessoas.
anunciou aquilo que uma das notícias mais aguardadas aqui para a nossa cidade, que é a retomada da UFN3. Qual foi a participação do governo do estado para viabilizar esse avanço? Direta, né? Eu lembro bem quando eu tive aqui no comecinho do meu mandato, junto com a então ministra do Planejamento do governo federal, a filha da terra daqui, Simone Tebet, e ela como ministra foi fundamental para que a gente pudesse, lá no Rio, né, em conversas com o então presidente da Petrobras, o Jean Paul, inserir a área de fertilizantes na retomada estratégica da Petrobras para esse setor. Isso foi absolutamente determinante para que a gente chegasse nesse momento de hoje, né? De lá para cá, nós mantivemos uma série de reuniões diretas com a Petrobras, no sentido de acompanhar e cobrar que fosse levado adiante esse planejamento. E assim ocorreu, né? Então, acho que o prefeito Cassiano ele tem razão de estar eufórico, muito eufórico. porque chegou naquele ponto dentro do cronograma que nos apresentaram 2 anos e meio atrás e que a gente vem acompanhando e tendo essa tratativa da contratação da empresa que fosse avançar com a retomada das obras e investir aí quase $1 bilhão, é muito investimento, né? Que traz também não só a perspectiva da geração de emprego imediata, mas principalmente uma mudança estratégica relevante para o agro brasileiro, a partir de mais 15% de produção de nitrogenado do Brasil aqui em Três Lagoas. Imagina o impacto disso na logística, na infra. Então é o que eu digo, Três Lagoas está exercendo um protagonismo em âmbito nacional, porque não é só o crescimento da cidade, os empregos da cidade, é o que representa tudo isso para a economia brasileira. Com certeza. Existe uma previsão, governador, da vinda do presidente Lula a Três Lagoas aí para o lançamento da retomada das obras do UFN3. Como o senhor avalia a parceria entre o Estado e o governo federal dentro desse projeto estratégico do Mato Grosso do Sul? Olha, a gente sempre tratou da relação com o governo federal de maneira administrativa e muito respeitosa. Eu separo muito bem a discussão política. Né? Quando eu fui eleito para os 3 milhões de sul-mato-grossenses, fui eleito para responder ao Estado, né? E o presidente Lula foi eleito e é presidente do Brasil. Tenho o maior respeito por isso e trato com toda a equipe dele de maneira muito objetiva, né? E dentro da administrativa a gente tem feito essas ações. Então, nós construímos uma série de projetos conjuntos, né, entre o governo federal e o governo do estado, para que a gente pudesse dar vazão também às demandas necessárias em relação à sociedade sul-mato-grossense. Ele vem no dia 25, está confirmado uma agenda lá no Itamaraty, entrega de títulos, e aí tem algumas especulações que ainda não nos confirmaram, né? É possível vinda aqui ou ida lá na ponte da Rota Bioceânica. A gente ainda não tem essa agenda formada do presidente, eles normalmente avisam bem em cima da hora. Bem em cima da hora, né? Mas está pré-confirmada a vinda dele aqui. Hoje mais cedo, nós tivemos uma conversa aqui, tem uma entrevista com o Eduardo Rocha, e nós relembramos aí quando ele era chefe da Casa Civil, ele se afastou no seu governo quando eles implantaram o MS Ativo, né, que foi premiado inclusive em Brasília com o melhor projeto de integração Estado-Município. Como é que foi isso? O que representa estar próximo dos prefeitos? Olha, eu acho que é a materialização desse crescimento do Estado para o cidadão e a cidadã, porque eles moram nos municípios. A gente tem que lembrar, o estado de Mato Grosso do Sul é sul-mato-grossense, só que o estado é o conjunto de 79 municípios, né? O estado é um território e as pessoas moram nos municípios. Então, nada mais foi do que você ouvir os municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, para entender qual a prioridade dentro de uma linha de estratégia do Estado. Quais eram as ações nossas? Vinculadas à pavimentação, à drenagem, a saneamento, né, obras de infraestrutura pesada, que o município teria dificuldade de fazer, mas que a gente pudesse entregar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E assim foi feito, né? Três Lagoas tiveram investimentos grandes, importantes aqui, que transformaram a dinâmica da cidade. E aí nesse aniversário, que foi dia 15 agora, venho no Jogo do Brasil, né? Eu vou dormir aqui hoje, assistir o jogo aqui, e amanhã a gente tem um ato, né, entregando e assinando ordem de serviço de mais investimentos aqui em Três Lagoas, que ajudam a cidade a acompanhar esse movimento de crescimento que está tendo. Então o governo do estado ele é parceiro dos 79 municípios no que diz respeito às principais demandas de cada um deles.
O Hospital Regional Costa Leste, ele representa uma conquista histórica para essa nossa região, né? E qual será o impacto para Três Lagoas e toda a região desse processo aí do hospital? O hospital, ele é um adolescente, né? É É, um jovem em formação e você tem toda a razão, ele é transformador para a região. Ah, nós estamos prevendo agora um edital de PPP para poder aumentar o hospital, um novo prédio ali com novas especialidades, aumentar o número de leitos, né, porque essa dinâmica de crescimento, ela é mensurada. Agora que o hospital está funcionando, a gente acompanha par e passo, né, toda a demanda, todo o uso dele e consegue calibrar melhor a apropriação dele por toda essa região da Costa Leste. Então a gente já sente essa necessidade, nós vamos ampliá-lo, né, no número de vagas importante para poder dar vazão a esse crescimento de toda essa região. E ele é, sem dúvida nenhuma, uma transformação, né, para a região. Não cabe mais um estado de Mato Grosso do Sul e principalmente Três Lagoas e essa região sem um equipamento como aquele. durante os 111 anos agora de Três Lagoas, o prefeito Cassiano ele lançou o programa Fila Zero, né, para realizar aí mais de 21 mil exames e reduzir a demanda aí na rede municipal. O governo do estado busca ampliar consultas, exames e cirurgias, né? Há uma meta para eliminar filas na saúde pública? Como é isso? Existe, na verdade, quando você estabelece um plano, como o prefeito Cassiano estabeleceu, de fila zero, e ele está corretíssimo, né? Ele tem que atacar esse problema e diminuir. Agora, o que o Estado tem feito? Né? É criar uma dinâmica na estrutura de saúde para a gente evitar ter fila. Eu acho que esse é o nosso Sim, pensamento sim. estratégico, né? Quando você tem Respeito fila ao e cidadão, né? quando você tem fila e ataca a fila, é ótimo. E o prefeito está corretíssimo. A nossa lógica está sendo atacar a fila, mas principalmente criar uma dinâmica de regionalização de saúde, de telemedicina, de medicina, né, à distância, que só está sendo possível por causa da PPP da Infovia Digital, que colocou 7 mil quilômetros de fibra ótica em todos os 79 municípios. Aí você consegue atacar e evitar com que haja fila no médio prazo. Hoje, antes era no longo prazo, agora já é no médio prazo. Então eu tenho muita convicção de que esse processo ele está caminhando. Enquanto isso não acontece, nós temos que atacar as filas, Sim. né, como o prefeito está fazendo com muita pertinência. O Estado também tem seus programas, né? O programa de financiamento dos hospitais por produtividade tem dado um resultado muito bom nesse sentido, mas o nosso objetivo é, dentro da regionalização, da regulação, a gente conseguir evitar com que se forme filas. Bom, você que está aqui com a gente da Agita Cidade, ouvindo aqui o nosso governador Eduardo Riedel. Agora eu vou pedir para o governador, ele vai se despedir de você aqui na rádio Agita Cidade. Nós vamos continuar nas redes sociais, no YouTube e também no nosso Instagram e Facebook. Então, Eduardo, nós estamos agora nos despedindo. Se quiser falar alguma coisa para quem está nos ouvindo ao vivo agora. Deixar um grande abraço, né, a todos os ouvintes, dizer que a gente continua firme aqui, parceiro de Três Lagoas, e dar os parabéns, né, pelos 111 anos a toda Três Lagoas, a população em geral. Bom, nós continuamos aqui no YouTube e nas redes sociais com o nosso governador e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o jovem, né? O que você, hoje, governador, enxerga para o jovem que está precisando tanto de emprego? Como é que está esse trabalho aí do governo do estado para esse público? Wesley, eu tenho muito orgulho do que a gente montou no sistema educacional do Mato Grosso do Sul. Nós temos 200 mil alunos na rede pública de ensino, rede estadual de ensino. E é incrível como, a partir de uma visão onde a gente tem que qualificar o jovem, né, ainda na escola, para poder ser absorvido por esse mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está aí. Não tem um empresário hoje que não fale, eu tenho vaga, eu estou preparado, eu estou contratando, não acho gente. Na verdade, essa é a reclamação geral, fruto desse crescimento. Tá? E por que muitas vezes tem um contingente que não está conseguindo acessar? Por qualificação, né? Porque não está combinando, não está dando a liga entre a demanda e a oferta colocada. E o que a gente está fazendo é, em níveis recorde,
formar os jovens dentro da escola em cursos técnicos, são mais de 90 cursos, e direcionado à aptidão do jovem e à aptidão da região. Né? Na rede estadual de ensino hoje, 45% dos alunos do ciclo médio saem técnicos, né, em algum tipo de formação. Isso é histórico e recorde no Brasil. A média brasileira é de 16%. O Mato Grosso do Sul, em 2022, tinha 18%. E colocamos esse objetivo como firme determinação para sanar parte desse problema. Aquele jovem, eu quero ir para a universidade, quero fazer um curso qualquer de formação superior, ótimo. Mas não é a realidade da maioria. Esse sempre foi um percentual menor da nossa formação da rede pública estadual. Então, nós estamos massificando a formação de técnicos e especialistas em diferentes áreas, porque aí sim eles têm qualificação para ser absorvido pelo mercado de trabalho. E o melhor, com um nível de renda superior ao que normalmente ele teria se ele não tivesse curso de formação. Então, é uma reviravolta muito grande no sistema educacional, junto com a escola em tempo integral, que atinge hoje já 64% das nossas escolas, e aí você faz encontrar o conhecimento, a boa formação, com a oportunidade de emprego que o mercado está demandando. Essa equação ela é muito forte para a transformação da sociedade, Wesley. Eu tenho absoluta certeza que isso impacta diretamente num outro tripé ali, num outro problema que é responsabilidade do Estado, que é muito cobrado, inclusive, dos prefeitos, que é a segurança pública. Claro. Isso vai impactar, porque você vai envolver o jovem e vai fazer com que ele se envolva. E falando da questão da segurança, a gente está vendo o Trump aí colocar algumas questões aí sobre o PCC, terrorismo, colocar... Como é que o governo do Estado está tratando a questão da segurança aqui? Como é que você... qual é o seu... Porque é um dos principais pontos de reclamação hoje, principalmente aí uma vulnerabilidade do próprio presidente da República, né? Que se vê em maus lençóis. Aí, como é que hoje o governador Eduardo Riedel encara isso? Wesley, eu encaro com muita determinação, firmeza, intolerância, as ações empreendidas principalmente pelas organizações criminosas ou terroristas na classificação do presidente Trump, porque a gente está lidando com algo hoje que não é só o embate criminoso na rua. Certo. Ele é o crime organizado nos negócios lícitos. Exatamente. Isso é uma transformação gigantesca do ponto de vista... E quando mexe no financeiro, mexe no bolso, na Faria Lima... E aí é a ação do Estado, não só nas forças de segurança, mas na inteligência. Vocês acompanharam essas operações aqui em Três Lagoas recentemente. Sim. Quer dizer, é uma parceria muito forte com a Prefeitura Municipal, que aproxima do bairro, que entra com limpeza, que está presente. Essa aproximação é fundamental. E a partir da inteligência, a ação das forças de segurança de maneira muito direcionada. Então a gente tem feito isso de maneira presente. Algumas cidades, pelas suas características, têm recebido uma pressão maior dessas facções criminosas, né? E a gente está muito preparado para fazer esse enfrentamento e não permitir que o Mato Grosso do Sul seja um território que tenha qualquer tipo de domínio por parte dessas facções. Nós estamos fazendo um embate muito forte, né? A gente tem um indicador que não é bom para a gente, que é a letalidade da polícia, mas, por um outro lado, ele é um indicador que tem refletido o forte combate à progressão dessas facções criminosas. Né? Então, a gente... as pessoas acham que isso está longe, mas a gente sabe o poder deles no Paraguai, o poder deles e a rota que é Três Lagoas. E outra coisa, investimento permanente nas forças de segurança. Eu agora, nesse mês ainda, eu estou entregando mais de 500 novas viaturas para todas as forças de segurança, para todos os municípios do estado. Né? Polícia Civil, Polícia Militar, especializadas, Patrulha Rural, né? O nosso Departamento de Operações de Fronteira, equipamentos de inteligência. Né? Essa é uma área fundamental. São os 3 Is da segurança pública. É investimento, integração entre as forças estaduais e as federais e inteligência, integração e investimento. Né? Se você, com esse tripé, você consegue estruturar uma ação coordenada e de fazer frente a toda essa organização que o crime conseguiu desenvolver. Muito bom. Mudando um pouquinho agora, falando um pouquinho, esse ano é ano eleitoral.
Tá. Como o senhor avalia o cenário aí para as eleições de 2020? Existe a possibilidade de Eduardo Riedel vir? Como é que está isso aí? Não, Fala para a existe. gente que já está certo e que você já tem até... Assim, a política ela tem os seus tempos, né, Eu Wesley? sei. Hoje eu sou Hoje você é pré-candidato. Pré-candidato, Né? então E tem que ser eu bem tô claro isso, bem né? claro, eu sou pré-candidato e Aham. estou me colocando como pré-candidato, Sim. né, dentro de um cenário onde vai se definir entre o dia 25 de julho e 4 de agosto, as convenções vão definir os candidatos. Tá? Então, a partir desse momento, é que de fato você está na corrida e no pleito eleitoral, a partir de 4 de agosto. Né? Até lá eu sou pré-candidato, eu continuo muito focado no governo. Sim. Né? A gente tem muita coisa por fazer, 3 anos e meio de mandato, com um ano intenso de projetos, né, que a gente está colocando na rua, entregando, a equipe está trabalhando muito. Então, a eleição ela vai vir a partir de 4 de agosto. Como pré-candidato nas convenções, junto com os partidos que estão formando essa coalizão, né, essa convergência em torno de uma chapa majoritária, a gente tem buscado trabalhar e lá na frente, se a convenção e os partidos assim o entenderem, eu passo a ser candidato à reeleição. Governador, nem toda medida é popular, né? Não. Eu queria fazer uma pergunta para você. Dentro do seu mandato, né, se você pudesse pontuar assim, uma medida impopular, mas que foi necessária e benéfica para o Estado. Wesley, ainda não teve uma ação Não? necessária mais firme. Tiveram alguns descontentamentos. Por exemplo, sempre tem uma expectativa maior em relação a reajustes de servidores. Né? Agora, eu fui dos poucos governadores que todo ano a gente conseguiu dar o reajuste geral anual, que é a recomposição inflacionária. Né? Que fala assim, mas isso é o óbvio, né? É o óbvio, mas é muito difícil fazer. É. Né? Então, quando a gente faz isso, esse índice é um índice que reflete a inflação do ano que passou e você repõe, né, aquela corrosão inflacionária do poder de compra do servidor. Né? E a expectativa é que haja mais. Então, tem sempre essa discussão. Mas esse é um ponto pequeno. A gente fez um governo onde a gente respeitou muito o contribuinte, o empresariado. Né? Veja que a gente manteve um índice das alíquotas tributárias no mesmo patamar existente, a gente não potencializou isso, apesar da perda de arrecadação por conta do gás que vem da Bolívia. Então a gente não adotou medidas ainda extremadas em relação a qualquer tema dentro do governo que se faça necessário para correção de rota, que normalmente é por aí que se torna impopular, né? É por aí que se torna o descontentamento de alguns segmentos da sociedade. Mas é normal. A gente, quando está gestor de uma estrutura como essa, você não faz só aquilo o que as pessoas querem. Sim. Você tem que fazer o que é necessário ser feito, o que precisa ser feito, pensando no Estado como um todo. Uma coisa que eu nunca abri mão, Wesley, e pode às vezes isso ser impopular, é garantir o equilíbrio fiscal. A sociedade demanda muito. Ela precisa de muito, quer muito. Eu Hoje respeito é um dos maiores os problemas limites. dentro do governo federal que a gente Isso. percebe, é o grande gargalo, É né? isso. É E respeitar essa isso. conta chega. Chega, né? É melhor dizer o não agora e ficar, puxa vida, o governador não atendeu tal coisa. É verdade, mas eu estou preservando o Estado, né? E disso eu não abro mão. O senhor vê como preocupante o próximo presidente da República assumindo o Brasil? Muito preocupante. Nós vamos chegar, né, logo, logo, a 100% do PIB em dívida pública. Aí fala assim, mas o Japão é 200, os Estados Unidos é 130. Tá bom, mas olha a economia do Japão e dos Estados Unidos e olha a brasileira. Sim. Então, eu acho muito preocupante. O próximo presidente da República vai ter que adotar medidas duríssimas. E aí não tem medida dura de esquerda ou de direita, isso foi uma das coisas tá? que você, no seu governo, foi austero, né? Fui. Controlar os gastos e Fui. equilibrar para que você pudesse ter flexibilidade de investimento. Com certeza, nós fomos um dos estados que mais investiu no Brasil. E olha como isso faz diferença para continuar o ciclo de crescimento. Então, o que o Brasil está atravessando, um ciclo de baixo crescimento, é muito em função dessa equação, né, de baixa capacidade de enfrentar gastos para poder ter mais investimento. Então, essa equação ela tem que ser pensada de maneira que não fique
bom um momento por atender segmentos da sociedade, mas depois a conta chega e ela chega pesada. E aí vai ficar muito mais pesado para a sociedade. Bom, só para a gente ir finalizando aqui, independente aí da sua reeleição, vinda ou não, nesse fechamento de 4 anos, né, vamos pensar assim, como que a população hoje, como é que você enxerga a população lembrando o legado e as mudanças? O que que você pode pontuar como seu legado e a sua mudança agora dentro desse primeiro mandato? Wesley, são muitas coisas importantes, né, relevantes que eu considero. Transformação dessa rede estadual de ensino, Sim. né, não só em relação à rede física estruturada, mas o que está dentro dela. O ambiente digital criado, a fibra ótica na escola, os refeitórios dentro da escola, as refeições, a capacitação permanente dos professores, o curso de formação de técnicos dentro da escola. Tudo isso foi um crescente nesses 3 anos e meio, que dá muito orgulho da educação sul-mato-grossense quando a gente vê os indicadores refletidos nesse aprendizado. Isso é uma coisa importante. A outra é todo esse crescimento. Tudo que gravita em torno desse ambiente de negócio construído para que o Mato Grosso do Sul tivesse, né, esse desenvolvimento histórico e recorde, porque isso representa oportunidade em várias frentes para toda a nossa sociedade. Vem junto com uma ação muito estruturada de infraestrutura, né, muito forte de investimento em rodovias, nós estamos discutindo ferrovias, aeroportos, nós estamos discutindo as hidrovias de uma maneira geral. Então, tudo isso muda o cenário do Estado, as concessões que foram feitas, né, na saúde, o avanço dessa regionalização, dessa estruturação. Então, assim, foram passos muito significativos em cada uma dessas áreas que mudou o patamar do Mato Grosso do Sul em relação aos seus indicadores, né? Eu não consigo destacar uma coisa, é o conjunto, né, de ações empreendidas que mudou realmente o nível do Mato Grosso do Sul em relação ao bem-estar do seu cidadão. Muito bom. Quero agradecer aqui a sua presença, é um prazer muito grande. Desde que eu assisti a sua entrevista no Roda Viva, eu fiquei encantado com a sua posição, o seu, a parte técnica, entender os números, conhecer o Estado na palma da mão. Ali deu para perceber muito bem o governador que realmente tem tudo na mão, né? Que consegue Obrigado, a sua gestão técnica e profissional mesmo, porque hoje a gente percebe que o governante ele tem que se profissionalizar. Né? Tem. Ou seja, não Isso não é brincadeira. Não existe mais espaço para amadorismo, né? Até porque a vida do governante fica exposta, é muito sensível, os mecanismos de fiscalização estão cada vez mais enormes, né? A pessoa cede a vida, eu fico até admirado quando a pessoa abre mão da vida particular dele para poder cuidar da população, porque às vezes ele é alvo aí de muita consequência. Eu fico imaginando aí as preocupações que tem que ter dentro de um governo. Então eu quero agradecer a sua presença, agradecer aqui em nome de toda o Grupo Agita de Comunicação, todos os colaboradores e a população de Três Lagoas, percebendo assim o seu olhar